Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora que você sintonizou conosco aqui. No canal Na Tribuna Política. Essa é uma iniciativa para se abordar brevemente alguns interesses notórios. E hoje eu vou falar da Petrobras. Essa semana assisti na Globo News uma entrevista do presidente da Petrobras, Dr. Pedro Parente, um executivo que tem prestado relevantes serviços ao Brasil e está recuperando a Petrobras, que encontrou terra arrasada, como nós todos no Brasil sabemos, através da nossa mídia, o que aconteceu com a Petrobras. Para se ter uma ideia, nós temos a maioria dos lava-jato presos são executivos da Petrobras ou ligados à Petrobras. Uma entrevista muito interessante e esclarecedora. Segundo o presidente Pedro Parente, encontrou a Petrobras num estado lastimável, como nós todos brasileiros sabemos. Mas encontrou lá dentro pessoas indignadas também com a situação. Porque nós sabemos que muitos poucos da própria Petrobras participaram daquele desmonte que fizeram a Petrobras. A maioria foram indicações políticas que já foram propositalmente para fazer os malfeitos que fizeram, o desserviço, a desconstrução que fizeram do Brasil a partir da Petrobras, dando prejuízos bilionários. Mas o Dr. Pedro Parente vem fazendo um excelente trabalho e está otimista com os resultados que estão aparecendo. Contudo, ele nos revelou que a dívida da Petrobras deixada pelo pessoal que desmontou a Petrobras é uma dívida de 80 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas ele está tomando iniciativas, diz que já teve alguns lucros, está ajudando a Petrobras a sair do fosso em que foi lançada. Agora, tem uma afirmação que ele fez que eu discordo peremptoriamente. Ele diz que a Petrobras deve continuar estatal. Que eu discordo. A Petrobras estatal, como sempre foi, é uma temeridade para a vida pública brasileira, porque de repentemente pode chegar novamente outra corja que assalte e danifique as finanças da Petrobras, atingindo diretamente o Brasil. Então, acredito que estamos num bom momento até para vender a Petrobras. Porque os ativos arrecadados seriam aplicados, no meu modo de ver, principalmente na saúde, na educação e na segurança. Setores que estão falidos no Brasil. Falidos. Você vê o Rio de Janeiro, que é um estado, é o segundo estado mais rico do Brasil, que recebe royalties de petróleo, como nenhum outro estado.
E note como é que está a saúde no Rio de Janeiro, a educação, a segurança. No Rio de Janeiro nós temos certos locais do Rio de Janeiro, certas comunidades que estão vivendo debaixo de tiroteio, de bala. A psique geral do povo está muito alterada. Isso para não falar da psique individual. Todo mundo estressado, todo mundo partindo para a violência, porque o estado do Rio de Janeiro vive um estado de violência. Acredito até que o governo federal tarda em fazer uma intervenção oportuna no estado do Rio de Janeiro para tentar sanear a situação que lá está. Porque com aquele pessoal que está lá não tem jeito. O atual governador é alter ego do outro que está preso e condenado a mais de 50 anos de prisão. É a mesma turma governando o estado do Rio de Janeiro. Onde é que vai parar? Vai continuar o saque? Como foi feito? Meu Deus do céu! Foram encontrados milhões e milhões na conta do ex-governador que está preso e condenado a mais de 50 anos. Agora mesmo foi preso mais 2 ex-governadores. E estão atrás de prender outro. E a turma que está lá pertence ou a um grupo ou ao outro. Essa é a verdade. Então a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro é iminente, tem que ser feita se quiser consertar a situação desastrosa que se encontra o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro foi capital federal, todos os brasileiros têm uma certa queda pelo Rio de Janeiro porque efetivamente é um estado maravilhoso. Um estado maravilhoso, mas não merece ter como dirigentes os ladrões que tomaram conta do estado. Você já pensou? 3 ex-governadores presos por malfeitos e o outro sendo processado, está na iminência de ser preso a qualquer momento. Isso é uma situação, isso é vergonhoso para o povo do Rio de Janeiro, é vergonhoso para o Brasil. É vergonhoso. Um país como o Brasil, e isso o Rio de Janeiro é o pior, vamos dizer, de todos, mas tem outros praticamente igual. O estado de São Paulo também sofre com a violência, sofre com o problema da saúde, sofre com o problema da educação. É uma coisa de louco. Todo o Brasil, todos os estados têm problema nesses setores. Agora, voltando à Petrobras, me diga qual um benefício, somente um benefício que a Petrobras traz para o Brasil como empresa estatizada. Eu ouso responder para você, nenhum. O que você, cidadão comum? A não ser os prejuízos que tivemos. Isso é sim, isso é um benefício ao contrário, ao inverso. É prejuízo. Então, acredito que se a Petrobras for vendida e o dinheiro aplicado nesses setores mais carentes, será efetivamente um bem, a Petrobras estaria fazendo um bem para o Brasil. Essa história do petróleo é nosso, o petróleo é nosso, continua sendo nosso porque está em solo brasileiro. O que estiver aqui é nosso. Será descoberto e leiloado e o dinheiro aplicado, porque já está regulamentado em legislação anterior, o marco regulatório do petróleo no Brasil. Então, os leilões serão feitos e aplicados, principalmente na educação e na saúde, como está lá, determinado. Então, o petróleo é nosso. Esse negócio do Petrobras, né, estatal, beneficiada do Brasil, isso é balela. Isso é balela. Ela é tão importante para nós quanto a Shell, que está aqui há dezenas de anos. Até Chaco. E eu te garanto que a Texaca, a Shell, não deram os prejuízos que a Petrobras deram para o nosso tesouro.
para a nossa vida cotidiana. Estão aí trabalhando honestamente, fazendo o melhor que podem, cumprindo os contratos. Elas cumprem os contratos. Se os contratos são mal feitos, é problema do homem público brasileiro, do agente público que fez os contratos. Então, Getúlio Vargas, o maior estadista brasileiro, criou a Petrobras como estatal, mas eu acho que ela já cumpriu o que tinha que cumprir na área de produção de tecnologia. Agora chegou ao ponto que chegou, causando um prejuízo inestimável ao país. Deve ser, como foi a Vale do Rio Doce e outras, privatizadas. Aí cadê? Qual foi o prejuízo que o Brasil teve com a privatização da Vale do Rio Doce? Nada, fez foi ganhar. Não vendeu lá pelo valor que deveria ter vendido, mas ganhou. Só o fato de colocar uma estatal na iniciativa privada já é um ganho muito grande para o país. O estatismo nunca deu certo. Na União Soviética foi um castelo de cartas, caiu, acabou, não tem futuro. No Brasil, eu costumo dizer que nem mesmo a Comuna dos Novos Baianos deu certo. Não deu e não dá. Por que esse negócio de comunismo, que é o socialismo real, que ele chama, com a economia planificada, efetivamente é uma temeridade, porque essa coisa de igualdade não existe, nem os dedos da mão são iguais. Nem os dedos da mão são iguais. Aí na sua casa, na sua família, você tem as pessoas mais e menos capacitadas, isso é normal. Irmãos, até gêmeos, tem alguns mais capacitados intelectualmente que outros. Então, essa coisa de comunismo, socialismo real, foi invenção de Marx, e que ele teve muito trabalho para escrever o livro dele, chamado Capital, que foi uma antítese do livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Foi uma contestação àquela obra, o liberalismo, que industrializou, que viabilizou o mundo com capital e emprego. O lucro efetivamente é algo que a economia não pode prescindir. O ser humano não trabalha sem uma perspectiva de vantagem, de lucro, de ganhar. É a natureza humana. Eu conheci um país comunista, que ainda continua comunista mesmo depois da derrocada do comunismo no mundo. Como fiquei triste ao ver, ao constatar aquelas pessoas de olhar triste, sem perspectiva. Eu peguei uma lambretinha lá, que era um táxi, né? E ele me levou do centro lá da capital do país para um hotel mais afastado. E eu no caminho perguntei a ele, digo, esse veículo é seu? Eu disse, não, moço, aqui nada é particular, tudo é do Estado. E eu ainda dou graças a Deus por ter esse meio aqui de ganhar a vida. Mas não dá nem para comer direito. Isso foram palavras dele. Pessoa de olhar triste, sem esperança. Era isso que eu percebia lá. E porque você não pode mudar de vida
Mesmo um dentista, outro que eu tive que me socorrer lá com um dentista, lá que tive um problema com um bloco, vamos dizer assim. E lá conversando com o dentista, e ele quase até chorando, disse: olha, esse prédiozinho que eu construí aqui ganhando migalhas já não é mais meu, me tomaram. Que diz que eu estou ficando rico. Né? Tomaram a construção que o pobre homem fez. Não é? Então, estou falando tudo isso para dizer que o estatismo, a empresa estatal, é um braço do comunismo dentro do Estado brasileiro. Isso não dá certo, isso não é bom. O Brasil rejeitou historicamente essa conversa de estatismo. Não preste. A Petrobras hoje está depauperada porque é uma estatal. Porque é uma estatal. Se fosse uma empresa privada, os donos da empresa jamais deixariam que ela caísse no abismo que caiu. Então o petróleo é nosso. Agora a Petrobras pode ser uma multinacional, como é, com sede no Brasil ou em Washington, em qualquer lugar. Porque os empregos serão garantidos aqui na extração do petróleo e no refino. Agora o capital é um peregrino, aonde tem vantagem de estar. E o Brasil tem se apresentado vantajoso para investimentos. Agora a Petrobras desequilibra a atuação das petroleiras no Brasil e não traz nada para o povo brasileiro. Essa história de Petrobras, uma empresa nossa, que nossa nada. A Petrobras sempre foi vale-acordo de corruptos, sempre foi. Nós sabemos disso. Teve um ex-ministro aí que diziam que ele era o maior latifundiário da cidade de Tóquio, onde o metro quadrado é o mais caro do mundo. Onde foi que ele arrumou esse dinheiro todo? Ele foi presidente da Petrobras. Não estou dizendo que foi feito nada, mas só o fato de ser o maior latifundiário de dentro de Tóquio, o lugar onde o metro quadrado é o mais caro do mundo, isso aí já não levanta suspeita, porque o cara era um filho de um migrante japonês, era um Nisei. Onde foi que arrumou tanto dinheiro assim? Onde foi que arrumou tanto dinheiro? Isso antes, não foi só agora não, minha gente. A Petrobras tem enriquecido muita gente que não é acionista. Pessoas que estavam ali na diretoria, no comando, fazendo negócio, contrato em alto mar e tudo mais. Nós sabemos da história, conhecemos, pesquisamos. Então eu concito aqui o governo brasileiro a arrumar um jeito de privatizar a Petrobras imediatamente. Não só a Petrobras, como outras empresas que ainda estão em estatal, tirar esse mico das mãos, porque os desonestos são muitos e já chegam nomeados para fazer o mal feito. É isso que acontece. Então, minha gente, vamos lutar para que a Petrobras seja privatizada e assim todos possamos ganhar com isso. Muito obrigado.